Glória a Deus, paz do Senhor Jesus novamente. Livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos. Rei dos reis, soberano Senhor, digno de honra, de glória e de adoração. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus santo, um Deus que cuida de nós e que zela por nossas vidas. Eu quero te exaltar e glorificar o teu nome agora e pedir, fala conosco. Fala, Pai querido, através da sua palavra, porque eu dependo e preciso de ti, para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, palavra viva, palavra verdadeira. E quem declarou essa palavra foi o profeta Abacuque. Abacuque, homem de Deus, pouco se sabe sobre ele, né? Não tem muito conhecimento sobre sua biografia. Ele foi um profeta ali num período em que Judá estava próxima de ser levada ao cativeiro. Um período em que Deus traria juízo sobre Judá por causa dos seus pecados, por causa do seu distanciamento diante de Deus. E Abacuque, ele tinha intimidade com o Senhor, ele falava com o Senhor, ele perguntava as coisas ao Senhor, e o melhor de tudo, Deus o respondia. Abacuque, ele viveu num momento em que a nação de Judá vivia uma das suas maiores crises, que era um momento em que ela estava totalmente distante dos caminhos do Senhor. O último rei que buscava a face do Senhor, que era da descendência de Davi, foi Josias. E agora neste momento, Abacuque já está vivendo um momento em que o rei da nação não se importava em buscar a presença de Deus. O rei da nação já tinha sido curvado e se dobrado aos outros deuses. O rei da nação já vivia como os ímpios viviam, distante do Senhor. E a nação, por sua vez, seguiam os passos do rei. E um dos questionamentos de Abacuque como pode o ímpio ser abençoado, enquanto aqueles que buscam e ainda são justos, que clamam a Deus ainda em justiça, não eram abençoados. E a pergunta dele era: até quando os ímpios seriam abençoados? E o Senhor diz que ele agiria, que o Senhor agiria sobre a vida dos ímpios e traria contra a nação de Judá um inimigo que era cruel. E esse inimigo era o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E nós bem conhecemos a história que Judá foi levada para o cativeiro. E isso foi simplesmente uma ação de Deus, porque o Senhor, quando o povo entrou na terra prometida, ele disse que se o povo se desviasse, servisse aos outros deuses, o Senhor os arrancaria da terra. E isso aconteceu com a nação de Israel anos antes, e estava próximo de acontecer com a nação de Judá, conforme o profeta Abacuque havia profetizado. Abacuque era um homem que se importava em viver em fidelidade a Deus, em viver os preceitos, os caminhos do Senhor. E eu e você temos que ser semelhantes a Abacuque e nos importarmos em viver aquilo que Deus planejou para nós. Deus nos planejou para nós um caminho aonde nós obedeceríamos a sua palavra e nós colheríamos a recompensa da obediência à palavra de Deus, que é a mão do Senhor amparando as nossas vidas, que é a presença do Senhor nos guiando e nos direcionando a passos verdejantes, às águas tranquilas.
Abacuque entendia que devia ser fiel a Deus. E eu e você temos que entender que a nossa fidelidade, ela sempre irá gerar bênçãos nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que se Deus é fiel, e se nós não formos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E é necessário que eu e você entendamos que devemos ser fiéis ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Fidelidade essa que está condicionada ao quê? A viver a palavra de Deus. Não dá para ser fiel a Deus agindo conforme os nossos pensamentos, agindo conforme a nossa maneira, achando que Deus vai aceitar tudo o que fazemos. Não. Deus vai aceitar tudo o que fazemos segundo a sua palavra. E hoje nós vivemos numa geração aonde ele entende que a fidelidade não é importante, porque Deus é um Deus bonzinho, que vai aceitar tudo que fazemos, que no final Deus vai aceitar tudo porque simplesmente Deus é amor. E talvez era isso que a nação de Judá estava vivendo naquele momento, achando que Deus iria aceitar qualquer coisa, enquanto Deus ainda sonda os corações. Deus ainda examina os corações, e Ele conhece o que há dentro dos nossos corações, e sabia o que havia dentro dos corações dos moradores e habitantes ali de Judá. O que precisamos entender é que o nosso Deus não vai aceitar nada pela metade. Todas as nossas atitudes e as nossas ações vão ter que ser com inteireza. Vai ter que ser por completo. A palavra do Senhor deixa bem claro isso. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, diz a palavra de Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Deus, Ele deseja algo completo do povo de Deus. Só que hoje, nesta geração, nesta época, e talvez ali no meio da geração em que Abacuque viveu, as pessoas estavam achando que Deus aceitaria qualquer coisa, que no final, se eu buscasse a face dele, eu receberia as bênçãos dele. Mas Deus deseja que eu e você o exaltemos e o busquemos agora. Que possamos adorá-lo agora. Deus deseja que o nosso coração seja entregue a Ele agora. Porque nós não podemos agir de forma leviana, achando que Deus vai aceitar tudo. Né? Quantas vezes, acho que já falei isso, quantas vezes a minha mãe me deu uma ordem para mim, para que eu arrumasse a casa, né? Quando ela chegasse a casa estivesse arrumada. E eu poderia fazer isso logo no começo do dia. E ter o resto do dia livre para fazer o que eu queria, o que eu quisesse. Mas eu deixava para a última hora. E não ficava satisfatório. Ela chegava e não estava satisfatório. Não estava da maneira que ela almejava. Porque não deu tempo. E quantas pessoas têm deixado para buscar a Deus no seu futuro? Quantas pessoas têm deixado falar assim, mais para frente eu volto para a igreja, mais para frente eu vou ser fiel, mais para frente eu vou seguir a palavra de Deus da maneira que Ele deseja. Daqui a um ano eu vou mudar a minha vida e vou fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. E a palavra do Senhor deixa bem clara que eu e você somos como fumaça. Que ora vemos, né, como uma nuvem que vaga, ora vemos e logo ela se dissipa. Eu e você não podemos planejar o que vamos fazer no futuro, porque nós não conhecemos. O futuro pertence a Deus. Nós temos que planejar ser fiéis agora. Buscar ao Senhor em fidelidade agora. Abacuque naquela geração estava sendo fiel naquele momento, tendo comunhão com Deus, conversando com o Senhor e ainda perguntando como que vai ser com as outras pessoas que têm permanecido fiéis a Ti no meio de Judá e têm sofrido na mão dos ímpios.
E o Senhor fala a Abacuque que ele traria correção à casa de Israel, ele traria correção através de um inimigo, que era um povo cruel. E daí Abacuque ainda faz outra indagação ao Senhor e diz assim: como pode o Senhor trazer juízo sobre nós por uma nação que ainda é mais ímpia do que nós? E o Senhor diz para Abacuque que também traria juízo sobre a Babilônia, sobre os caldeus, sobre a nação a qual Nabucodonosor era rei. Só que era num tempo futuro, né? E quantos de nós, quando vemos um ímpio prosperar, né? Vemos aquela pessoa que não conhece ao Senhor, aquela pessoa que não anda com Deus, vemos pessoas que são corruptas, né? Quando nós vemos na parte da política da nossa nação, né? E parece que ela vem prosperando, vem conquistando coisas, e a gente fala: mas como pode? Ela é ímpia, ela é pecadora, ela tem conquistado riquezas de forma leviana, como pode? Não vai ter punição para isso? Deus diz que haverá punição para os pecadores, haverá punição para os ímpios, né? O que nós queremos é que aconteça já, mas a palavra do Senhor diz que Ele traria a recompensa para as obras dos ímpios. E eu e você temos que entender uma coisa: a nossa preocupação não vai ser com o fim dos ímpios. A nossa preocupação tem que ser em estar na presença de Deus. Abacuque, ele estava preocupado com os ímpios, né? Porque os justos buscavam a Deus. Mas ele não fugia da presença de Deus. Ele não ficava lá se importando: olha o que o ímpio tem feito, olha como tem sido. Não, ele se importava em permanecer fiel a Deus. Porque muitas pessoas dizem assim: para que eu vou continuar na igreja? Para que eu vou continuar buscando ao Senhor se o ímpio faz daquela forma e prospera? Quantas pessoas saíram da igreja porque se importaram em viver aquilo que o pecador vivia, achando que aquilo era uma bênção? Mas a palavra do Senhor diz que sempre haverá resposta para os nossos atos. Se nós permanecemos fiéis, Ele é fiel para conosco, mas se formos infiéis, Ele permanece fiel. E a fidelidade de Deus sobre a nossa fidelidade é uma bênção tremenda e sem fim. Mas a fidelidade de Deus sobre a nossa infidelidade, eu e você seremos condenados ao inferno. E quantas pessoas, ao ver o ímpio prosperar, deixaram a obra de Deus para viver como um ímpio? Quantas pessoas se corromperam sendo cristãs dentro da empresa em que trabalhava, dentro de um cenário político, porque ia obter bens de forma rápida? Quantas pessoas estavam dentro da igreja e se corromperam e não permaneceram fiel, porque queriam viver como o ímpio vivia? Mas Abacuque permaneceu fiel no meio daquela geração. Abacuque, ele reconheceu que o poder vinha de Deus e o que importava era estar debaixo da presença de Deus, porque Deus já tinha dado a resposta: olha, eu vou trazer a consequência para o ímpio. Eu vou destruir o ímpio, sim. Ele diz aqui o Senhor, né? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É a resposta do Senhor. Não se preocupa, porque o fim do ímpio virá. O que você tem que se preocupar é em permanecer
firme na palavra do Senhor. Se existe algo que nos torna inabaláveis, é permanecer firmes na palavra do Senhor, entendendo que ela é para mim, que ela é para você. Toda vez que você se sentir sozinho, lembre-se, o Senhor estará contigo até a consumação dos séculos. Lembre-se que Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador para estar contigo. Toda vez que você se sentir desanimado, lembre-se de uma coisa. O Senhor diz que Ele te levanta. Ele te ajuda. E Ele diz assim, ó, que a alegria do Senhor é a sua força. Então, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. No meio de quando se sentir desanimado, fale, eu vou celebrar ao Senhor, eu vou dar o meu louvor ao Senhor, porque quando você fizer isso, você vai alegrar o coração do Senhor e Ele vai te dar força. Quando você se sentir abandonado, lembre-se, o Senhor te estabelece como príncipe. A palavra do Senhor diz que Ele faz aquele que estava sentado no monturo habitar e sentar à mesa com príncipes. Não há como ficar sozinho na presença de Deus. Não há como ser desamparado, porque a palavra do Senhor diz que Ele jamais nos deixará, Ele não nos desamparará. Nós temos que ser firmados na palavra de Deus. Quantos versículos nós vamos ter para nos fortalecer? A palavra do Senhor diz no livro de Naum, né? O Senhor é bom, um refúgio no tempo de angústia. A palavra do Senhor diz que Ele é uma torre forte. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E diz ao Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza. A palavra do Senhor diz que nem peste, nem temor noturno poderá assolar. 1000 vai cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. A palavra do Senhor diz que todos quantos o receberam foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus, acerca daqueles que creem em seu nome. E esse nome é Jesus Cristo. Quantas palavras de bênção você vai encontrar na palavra de Deus, para que você possa se manter firme, para que você possa se manter inabalável. E Abacuque se manteve firme, porque ele teve as respostas de Deus. Ele tinha certeza que mesmo que o povo fosse levado ao cativeiro, como foi profetizado por Isaías, como foi profetizado ali para um profeta que era do seu tempo ali, que era Jeremias, mesmo ele sabia que o Senhor ia trazer um povo remanescente, um povo que seria fiel a Ele. E a palavra do Senhor diz que quando voltaram ali, né, nós encontramos isso no livro de Neemias, no livro de Esdras, houve conserto no meio da nação de Judá, houve uma restauração, o templo foi erguido, o muro em volta de Jerusalém foi erguido, e o povo adorava ao Senhor. O povo exaltava o Senhor. Houve grande arrependimento ali no tempo de Esdras. Os sacerdotes se arrependeram. Os levitas se arrependeram. O povo se arrependeu. Porque viveram a fidelidade da presença de Deus. E Abacuque, ele entendia essa palavra. Tanto é que nesses versículos que eu li, ele diz, né? Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A confiança de Abacuque não estava
no governo de Israel, não estava num governo onde aceitava-se a impiedade de forma aberta, de forma como se fosse normal, né? Porque aqui Abacuque, no seu livro, ele luta contra a imoralidade sexual. Abacuque luta ali contra o povo que estava corrompido e estava prejudicando, né, os próprios povo de Judá, prejudicava os seus irmãos de forma leviana. E coisas que nós vemos nos dias de hoje, né? Políticos corruptos, funcionários de empresas corruptos, donos de empresas corruptos, homens que se dizem cristãos corruptos, adultérios, casamentos fora da bênção da presença de Deus, filhos que não conversam com os pais, pais que maltratam os filhos, um mundo corrompido. Mas ainda existem aqueles que não se dobraram. E ainda existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses, como diz a palavra do Senhor. Ainda existem aqueles que não se corromperam com os valores do mundo, que está de cabeça para baixo, né? O certo hoje parece ser o errado, e o errado é a coisa mais natural, né, que nós temos visto nos dias de hoje. E era da mesma forma no tempo de Abacuque. Hoje os valores estão corrompidos, os valores de Deus estão se perdendo no meio dessa geração. E cabe a você, filho de Deus, demonstrar o seu amor e o seu cuidado pelos valores de Deus. E cabe a você falar como falou Abacuque: olha, ainda que eu passe grande necessidade, ainda que eu não tenha mantimento para o dia de amanhã, ainda que não tenha um azeite, eu sei que eu posso confiar no Deus da minha salvação. Porque muitas pessoas estão trocando Deus porque estão passando por dificuldades. Muitas pessoas estão trocando seus valores e estão dizendo: olha, do que me adianta servir ao Senhor se os ímpios servem ao Senhor e são abençoados e eu não estou sendo abençoado. Chegou o momento de você entender que o Deus em que você confia, Ele é o que te sustenta. Eu passei por um momento desse na minha vida, um período muito difícil, mas em que Deus mostrou que Ele era o meu sustentador. E Deus enviou pessoas para me abençoar de forma tão maravilhosa. Pessoa que me abençoou e eu pude comprar uma calça. Pessoa que me abençoou e eu pude comprar um tênis que eu precisava. Pessoa que me abençoou e teve alimento na minha casa. Pessoas que me abençoaram e eu consegui pagar o aluguel. Pessoas que me abençoaram. E de nada que nesse mundo eu tive falta. Foram 2 anos e 8 meses sem receber um salário. Mas o Senhor não deixou faltar nada. Não deixou faltar nada. Ele deixou a sua provisão de forma maravilhosa sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu percebi que quem me abençoava não era o meu trabalho. E eu percebi que quem me abençoava não era um patrão. Quem me abençoava era Deus. Quem me sustentava era Deus. O dinheiro na conta não me dava segurança, mas o meu Deus me deu segurança em todo o tempo. Então, que você possa entender que ainda que pareça que você não vai ter recursos para sustentar a sua vida, lembre-se, não é você que sustenta a sua vida, quem sustenta a sua vida é Deus. Quem é que te dá abrigo é Deus. Quem é que te dá o ar para respirar é Deus. Quem é que te dá o pão de cada dia é Deus. Ele é que te dá vigor para adquirir riquezas.
Não gere suas expectativas em torno do dinheiro, não. Não gere suas expectativas através do seu salário, através do seu trabalho. Gere as suas expectativas em Deus, porque Ele jamais irá faltar. Ele jamais irá faltar, Ele jamais te deixará. Mas o salário um dia pode vir a faltar. O seu trabalho um dia pode vir a faltar. Mas o Deus que te sustenta, esse jamais te deixará. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e me fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Qual momento você está vivendo? Qual momento você tem vivido diante de Deus? Se for um momento de extrema dificuldade, se for um momento que você falou, jamais imaginei que viveria isso. Abacuque provavelmente jamais imaginou que naquele seu tempo viria o povo os seus inimigos da Babilônia e levaria a nação de Judá para o cativeiro. Provavelmente ele jamais imaginaria que um povo, uma nação que foi tão vitoriosa no passado, seria destruída e sucumbida nas mãos dos seus inimigos. Ele jamais imaginaria. Mas quando ele passou a saber que isso poderia acontecer, ele disse: eu confio no Senhor. Talvez você jamais imaginou que viveria o momento em que você está vivendo. Mas você tem que entender que você deve confiar no Senhor. O que Deus necessita é que eu e você confie nele. A palavra do Senhor diz aqui, olha, que palavra maravilhosa. E o apóstolo Paulo se usa dela no livro de Gálatas, se usa dela ali nas suas cartas, que ele diz assim, ó, no capítulo 2, versículo 4: eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Eu e você vivemos pela confiança que temos no nosso Deus. Eu e você vamos andar, vamos dar passo no chão que não existe, confiando no nosso Deus, e Ele vai nos sustentar. Não estou aqui falando para você fazer loucuras, não. Estou falando para você confiar de verdade no seu Deus. Estou falando para que quando você orar, você determinar com confiança. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, vamos receber. Eu e você temos que entender que o nosso Deus, Ele não mente, Ele não falha. Ele cuida de nós. Mas eu tenho que confiar nele. A sua dependência tem que ser totalmente em Deus. A sua certeza de um dia melhor não pode ser nas coisas deste mundo, mas nas coisas que vêm das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a maior bênção e a maior certeza que nós temos em nome de Jesus é que Ele nos amou e que Ele nos salvou e que a sua morte na cruz nos garante a vida eterna, e a sua ressurreição nos mostra que se morremos com Ele, certamente que com Ele viveremos na glória vindoura. A certeza que eu e você temos é que se nós permanecemos nele, Ele vai permanecer em nós. E a palavra do Senhor diz: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Então não importa, meu irmão, se o salário não vai chegar na sua conta esse mês. Não importa. Você vai ter que falar: ainda que me falte, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. No meio dessa geração corrupta, clame a Deus, para que Ele manifeste a justiça sobre os seus justos. Para que os justos possam ver a presença de Deus e a glória de Deus e ter a retribuição de Deus.
no meio de uma geração corrupta, que você possa ser aquele que vai anunciar o poder de Deus e o juízo de Deus, para que as pessoas possam se voltar para Deus, no meio de uma geração corrupta. E mesmo que te falte tudo, você possa dizer: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, não existe maior alegria do que receber as bênçãos que vêm das mãos de Deus. Que você possa se apegar à primeira bênção, que é a salvação. É o momento de você entregar a sua vida a Deus. Ele diz, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Deus da nossa salvação é Jesus Cristo. Que seja a sua primeira intenção ter um relacionamento com Jesus. Que seja a sua segunda intenção seguir os passos de Jesus em fidelidade, em temor a Deus e conhecer o Pai. E que seja o seu terceiro passo ter comunhão com o Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito. Se você crescer nas coisas de Deus, as coisas deste mundo vão vir atrás de você. A palavra do Senhor nos garante isso. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor correrão e nos alcançarão. Não corra atrás de bênçãos, corra atrás do Deus da bênção, porque as bênçãos logo atrás te alcançam. Logo atrás vem e vai te alcançar. Então, busque o Deus da sua salvação, conheça o Pai e viva e ande no Espírito do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Vamos orar agora. Vamos orar ao Deus da nossa salvação. Vamos exaltar o Deus da nossa salvação e vamos nos alegrar com tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ainda que te falte, né, tudo. Como já vi várias vezes essa frase, que me falte tudo, mas não me falte Deus. Deus, Ele jamais falta. Que você possa buscá-lo agora, até encontrá-lo. Até encontrá-lo. Porque esse é o desejo de Deus, que você o busque e o encontre. Deus Todo-Poderoso, estamos agora diante da Tua presença. Deus da nossa salvação. Nos alegramos em Ti. Buscamos a Tua face e pedimos: vem, Senhor, fala conosco. Fala conosco, enche-nos, ó Pai querido, da Tua presença e da Tua glória. Queremos andar contigo. Fala conosco da mesma maneira que falava com Teu servo Abacuque. Pai querido, que possamos andar no meio dessa geração, anunciando o reino, anunciando a Tua palavra, vivendo o Teu poder. Pai querido, que possamos andar no meio dessa geração, mesmo que uma geração que diga que nada possuímos, nada conquistamos, possamos andar como quem possui tudo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é quem nos sustenta, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é o nosso refúgio. E para aqueles que querem ter um encontro contigo, querem largar a vida da impiedade, do pecado, Deus, que agora a Tua palavra, Pai querido, possa ser acolhida para os seus corações. Pai querido, que o sangue do Cordeiro possa ser derramado sobre essas vidas, eles possam se sentir já seguros nos braços do Pai. Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra viva transforme os nossos corações, nos molde, nos forge em nós o nosso caráter, que no meio dessa geração que já está contaminada, que está tão distante do Senhor, que os valores já estão todos invertidos, nós possamos ser sal e luz para este mundo, para que eles possam olhar para nós e ver a palavra do Senhor e desejar a presença de Deus. Que possamos ser no meio dessa geração homens e mulheres de Deus valentes do Senhor, que vão guerrear anunciando o reino do Senhor e nos alegrando em todo o tempo no Deus da nossa salvação, porque não há outro Deus e não há outro Senhor como Tu. E nós sabemos, Pai querido, que no tempo oportuno o Senhor virá e fará justiça, Pai querido, fará justiça e colocará o Teu reino estampado sobre os nossos corações. E vamos poder dizer: servimos ao Senhor com alegria, em louvor e em adoração. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai querido, porque nós sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Amém
e amém.